Doença do trabalho. Então, em alguns slides anteriores, nós vimos sobre o acidente de trabalho, sobre a abertura de CAT. Também tem a abertura de CAT também específica para doenças do trabalho, né, dentro das suas categorias. E aqui vim trazer para vocês o que é a doença ocupacional, né? O que é a doença ocupacional? É a designação de várias doenças que causam alterações na saúde dos trabalhadores, provocadas por fatores relacionados com a função exercida ou ambiente de trabalho. As mais comuns são doenças do sistema respiratório, da pele e da perda auditiva induzida pelo ruído. Ou seja, aqui nós temos já exemplos já de doenças, né, ocupacionais, que são gradativas, né, não são de imediato, né? É algo que é ignorado às vezes pelo trabalhador, a ausência do uso do equipamento e que só mais na frente é que ele vai, né, é, sentir essa perda ou ter um efeito maior dessa doença ao longo prazo. Via de regra, as doenças do trabalho são irreversíveis e detectadas ao longo prazo, geralmente após o funcionário apresentar algum tipo de sintoma ou então na ocasião de algum exame médico de rotina, seja no exame anual, periódico, né, ou até mesmo em alguns casos demissional. São alguns casos que depois de um tempo é que você evidencia, né, que essa doença está se manifestando. Os cuidados para se evitar uma doença do trabalho são essencialmente preventivos, pois a maioria das doenças ocupacionais é de difícil tratamento, né? Ou seja, foi o que eu mencionei no slide anterior. Uma perda auditiva, né? Você constantemente exercendo atividade em locais acima de 85 decibéis sem o uso do protetor auditivo, né? Ou se está com ruído muito alto, você não usa um protetor auditivo adequado, né? Com atenuação adequada, que pode estar prejudicando a sua audição. Ou até mesmo, eu tinha mencionado também em alguns slides anteriores sobre um funcionário que esteja lixando uma parede, né? Sem o uso da máscara, né? Então, tem doenças que só se manifestam, né, com o tempo. E as tratativas é justamente agora, né? É fazer a diferença agora para que você no futuro não seja acometido por nenhuma doença. Então, é isso que a CIPA vai trabalhar também, né? Nessa, nessas circunstâncias de mostrar para o funcionário a importância do uso dos equipamentos, né? E, e deixar claro que a manifestação da doença ocupacional ou doença do trabalho, ela não é de imediato, ela vai vir com o tempo. E a não utilização do equipamento ou ignorar que esse risco não seja prejudicial no momento pode refletir no futuro, né, do trabalhador. Uma doença ocupacional normalmente é adquirida quando um trabalhador é exposto a agentes agressivos, ruído, poeira, gases, vapores orgânicos, radiações, óleos, graxa, ácidos e etc., sem uma proteção eficaz e compatível, né? Então, se não fizer uso dos equipamentos, com o tempo pode essas doenças ocupacionais vir a ser manifestadas no futuro. As principais vias de absorção dos agentes nocivos são a pele e os pulmões, né? No Brasil, a doença ocupacional é equiparada a acidente de trabalho, gerando aos mesmos direitos e benefícios como tal. Assim que for constatada, a empresa deverá providenciar a abertura da CAT. Lembra que eu tinha falado para vocês da CAT específica para esse tipo de situação? Comunicado de acidente de trabalho, ou seja, uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, ela se enquadra a um acidente de trabalho. E quando for identificada, faz-se a abertura da CAT. E a forma de identificação, né, igual eu mostrei também no slide anterior, é por meio do exame, né? Às vezes o trabalhador entrou no trabalho, estava com o exame apto para, vamos usar o exemplo da audiometria, e passou com o tempo ele começou a ter uma perda, né? A partir do momento que é identificada essa perda, né, gradativa do ruído, você pode fazer uma abertura da CAT, claro, com um levantamento
do médico, né? O médico vai fazer a identificação dessa perda, né? E o quanto ela já está, a progressão dessa perda, né? Para que ela possa se enquadrar como um acidente de trabalho. Danos pela exposição ao ruído sem a devida proteção. Então, quais são os efeitos que pode ser causado com ruído excessivo, né? Então, quais são os efeitos no trabalho, né? Problema de comunicação, né? É o primeiro sintoma visível. O rapaz está desenvolvendo uma atividade ali e depois você chega a conversar com ele e você nota já essa dificuldade para que ele possa te ouvir, tá? Então, esse é um dos primeiros sintomas. E isso não é só para dentro da atividade, isso recai uma atenção especial para as pessoas que utilizam fones de ouvido em academias, treinos, corrida, esporte. Às vezes a pessoa vai fazer um pedal de 4, 5 horas, usa o volume muito alto, né? Às vezes vai para academia, malha e todo dia usando o fone de ouvido num barulho, né, acima do tolerável, né? E também no trabalho requer os cuidados em relação a máquinas, equipamentos, né? Trabalhos próximos de exaustores, chilhas, geradores, policortes, enfim, qualquer dispositivo, máquina, equipamento que possa gerar um ruído acima de 85 decibéis, que já requer medidas, né, de controle. Então aqui temos efeitos, problema da comunicação, baixa concentração, normalmente essa pessoa não tem uma concentração adequada, né? Desconforto e cansaço é outro fator também que fica claro quando a pessoa está com problema em relação ao ruído excessivo, nervosismo, baixo rendimento, acidentes, né? Aqui também se enquadra até em relação ao libido da pessoa, né? Pode ser acometido também, problemas de relação. O estresse, na verdade, é um conjunto, né, de malefícios para a saúde do trabalhador que acaba afetando, né, na sua saúde. Danos pela exposição ao ruído sem a devida proteção. Continuando aqui, ó, impotência sexual. Efeitos no organismo. Impotência sexual, insônia, zumbidos no ouvido, contração dos músculos, ansiedade, tensão, estreitamentos dos vasos sanguíneos e aumento da pressão sanguínea. Então, efeitos aqui, senhores, de dano para a saúde do trabalhador são vários, né? Então, o que deve ser feito é o uso dos equipamentos. Como que o cipeiro pode trazer essa informação para o trabalhador? Por meio de reunião, levantamento de questões para melhoria, uma proteção coletiva, uma proteção acústica em uma determinada sala, né? Uso dos equipamentos de proteção individual e a conscientização em relação ao uso. Às vezes tem todos os dispositivos, mas ainda assim o trabalhador não usa. Então, o primordial é a conscientização, né? E depois de uma forma coletiva, e por último você leva a questão dos EPIs, né? Mas a princípio você tem que tratar na forma hierárquica dos problemas, né? Com medidas administrativas, né? Substituição do serviço se tiver outra forma, né? Eliminação do risco, né? Então você tem que seguir o passo a passo. E por último você faz, né, a questão do uso dos equipamentos. Mas aqui é importantíssimo o trabalho da conscientização. O trabalhador identificar que aquele risco traz malefício para a saúde dele e que ele possa fazer uso dos equipamentos. Riscos ocupacionais. Definição: os riscos inerentes à ocupação profissional exercida pelo colaborador, podendo gerar acidente de trabalho e doenças indesejadas. Então, a definição aqui de riscos ocupacionais é isso, né? É riscos inerentes à ocupação profissional. A nocividade. Nocividade de um determinado risco dependerá de vários fatores, a saber, a sua concentração no ambiente de trabalho, o tempo médio de exposição do colaborador, as proteções disponibilizadas pela empresa, os EPIs, os EPCs e a susceptibilidade do individual e etc. Então, aqui a nocividade é isso, né?
recai de vários fatores, né? Da concentração, do tempo médio de exposição, né? Das proteções disponibilizadas. Então, tudo isso influencia na nocividade de um determinado risco. Vamos conhecer nossa tabela de riscos ambientais? Aqui, para a elaboração do mapa de risco, é essencial que conhecemos cada risco, né, considerado na tabela de riscos ambientais, né? Eu vou trazer aqui agora quais são eles e quais eles se enquadram, se é químico, se é risco físico, se é químico, se é biológico, se é ergonômico, se é de acidente. E, posteriormente, trabalharemos as particularidades, né, desses riscos para que possamos fazer a elaboração do mapa de risco de acordo com esses riscos presentes no ambiente de trabalho, ok? Então, vamos lá. Riscos físicos. Quais são os riscos físicos presentes aqui? Nós temos o ruído, né, vibrações, radiações ionizantes, radiação não ionizantes, o frio, o calor, a pressões anormais e umidade. Então aqui nós temos as especificações dos riscos físicos. E quem são os riscos químicos? Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos em gerais. Nos riscos biológicos, nós temos o vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, né? E para o risco ergonômico, quais são? Né? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, exposição de ritmos excessivos, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e psíquico. Né? Então aqui nós temos a exposição dos riscos ergonômicos. E risco de acidente? Riscos de acidente são vários, né? Arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, armazenamento inadequado e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidente. Então, na elaboração do mapa de risco, é imprescindível que tenhamos o conhecimento de cada risco ambiental, até porque iremos, né, fazer com uma forma gráfica a representação do risco presente em cada ambiente. O ruído, né? Onde é que temos a identificação desse ruído? É próximo de uma máquina, equipamento, em um local onde tem exaustores, onde tem chiller, onde tem equipamento que gere bastante ruído. E no mapa de risco iremos fazer as identificações, né, gráfica com as bolinhas, representativa de grau médio, ou de grau pequeno, médio e grande, tá? Isso vale para todos os outros riscos. Então, iremos agora trabalhando passo a passo cada risco desses, né, para ter mais conhecimento, para poder trabalharmos, né, e identificarmos numa frente de trabalho quais são esses riscos. Opa, agora vamos lá, senhores. Vamos adentrar nos riscos físicos e vamos estudar cada um deles, para que tenhamos conhecimento no momento da elaboração do mapa de risco ou chegar num determinado local de trabalho, ter facilidade de identificação de quais riscos estão presentes naquele ambiente de trabalho e quais as medidas de controle. Primeiro eu vou trazer de forma mais detalhada cada risco físico, depois nós vamos trabalhar as consequências dele e depois medidas de controle. E alguns a gente já iremos citando já no momento aqui algumas medidas que podem ser tomadas, sempre priorizando a questão da medida coletiva como medida primária, ok? Então vamos lá. Ruído. As máquinas e equipamentos utilizados pela empresa produzem ruído que podem atingir níveis excessivos, podendo a curto, médio e longo prazo provocar sérios prejuízos à saúde, dependendo do tempo de exposição, nível sonoro e da sensibilidade individual. As alterações danosas poderão manifestar-se imediatamente ou gradualmente. Então é aquela questão, né, da doença ocupacional, né, que pode surgir ao longo prazo. Então é isso, senhores. O ruído são gerados por máquinas e equipamentos, né, e pode provocar sérios danos imediatamente ou gradualmente, né, à saúde do trabalhador. Vibrações.
Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzam vibrações, as quais podem ser nocivas ao trabalhador. As vibrações podem ser localizadas, que é de equipamentos pequenos, furadeira, né, martelete, enfim, vamos lá. Localizadas em certas partes do corpo, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. Ok? E a generalizada. Quais são essas generalizadas? Ônibus, equipamentos maiores, né? Que traz a vibração para o corpo inteiro. Vamos lá? O corpo inteiro. As lesões ocorrem com os operadores de grandes máquinas, como motoristas de caminhões, ônibus, tratores. E quais são essas consequências? Lesões na coluna vertebral, dores lombares, né, são consequências dessa vibração generalizada. Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, é recomendado o revezamento dos trabalhadores expostos aos riscos, né, com menor tempo de exposição. Então, é articular com o empregador, né, para fazer uma rotatividade desse trabalhador. Não é a rotatividade de mandar o cara embora, tá? É rotatividade em relação a contratar 2 ou 3 pessoas para que possam diminuir o tempo de exposição nessa atividade. E o calor e o frio, né? Atividades realizadas em temperaturas externas, como forneiro, né? Calor, e trabalhos em câmaras frias, né? Para o controle das ações nocivas das temperaturas externas, o trabalhador é necessário que se tome medidas, né? Medidas coletivas e medidas individuais. Quais são essas medidas coletivas? Ventilação, né, no local exaustora, com a função de retirar o calor ou gases isolado por fontes de calor ou frio, né, com isolamento de calor ou frio, e a proteção individual, que é o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, avental, bota, capuz e luvas especiais para o trabalho com frio. Então é isso, é identificar, né, já temos aqui atividades em câmaras frias, como os locais frios, né? E trabalho com caldeiras, fornos, com identificação de local que produza bastante calor. Primeiro, as medidas coletivas, né? Uma ventilação, um exaustor, né? Uma função para fazer a renovação do ar daquele ambiente, né? E depois, uma medida individual, que é a utilização de aventais, botas, capuz, equipamentos adequados para aquele risco existente no ambiente de trabalho. Umidade. As atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capaz de produzir danos à saúde dos trabalhadores. São situações insalubres e devem ter atenção dos prevencionistas por meio de verificações realizadas nestes locais para estudar a implantação de medidas de controle. Está vendo a importância aqui, senhores, dessa identificação? Para o controle de exposição dos trabalhadores, a umidade, podem ser tomadas medidas de proteção coletiva, como estudo de modificação do processo de trabalho, né? Colocação de estrados, de madeiras, ralos para escoamento e medidas de proteção individual, como fornecimento de equipamento de proteção individual, luvas de borrachas, bota avental, para trabalhos em cozinhas, limpezas, né? Então, aqui nós temos sempre como priorização as medidas coletivas e depois em relação a não eficácia dessas medidas coletivas, ou mesmo que tenham eficácia, ainda assim, às vezes, temos que utilizar os equipamentos de proteção individual, ok? Pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões anormais, acima ou abaixo das pressões normais, isto é, da pressão atmosférica a que normalmente estamos expostos. Baixas pressões. São aquelas, né? São as que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorre com trabalhadores, né, que realizam tarefas em grandes altitudes. No Brasil, são raros os trabalhos, né, os trabalhadores expostos a esse tipo de risco. Já a alta pressão, agora isso aqui é comum, né? Às vezes a gente já se pergunta como eles fazem aquelas pontes, os viadutos, né? Trabalho em alto mar, né? Em plataformas. Alta pressões são as que
são as que se situam acima da pressão atmosférica normal. Ocorre em trabalhos realizados em tubulões de ar comprimido, máquina de perfuração, caixões pneumáticos e trabalhos executados por mergulhadores. Exemplo, caixões pneumáticos, compartimentos e estanques instalados no fundo dos mares, rios e represas, onde é injetado ar comprimido que expulsa a água do interior do caixão, possibilitando o trabalho. São usados na construção de pontes e barragens. Então, esse aqui é mais comum, né, essa alta pressão. Né? Já a baixa pressão, no Brasil, é muito difícil termos essa identificação. Dando continuidade, vamos agora para as radiações ionizante e a radiação não ionizante. Vamos lá. São formas de energia que se transmite por ondas eletromagnéticas. A absorção das radiações pelo organismo é responsável pelo aparecimento de diversas lesões. Podem ser classificadas em dois grupos, que são as radiações ionizantes, que são aquelas. Os operadores de raio-x e radioterapia estão frequentemente expostos a esse tipo de radiação, que podem afetar o organismo ou manifestar nos descendentes das pessoas expostas. Olha só o tanto que isso aqui é grave para a saúde e integridade física do trabalhador. Radiações não ionizantes. São radiações não ionizantes as radiações infravermelhas provenientes de operação em fornos ou soldas oxiacetilênica. Radiação ultravioleta, como a gerada por operações em soldas elétricas, ou ainda raios lasers ou micro-ondas. Enfim, esses são as exposições para a caracterização da radiação não ionizante. Dando sequência, para que haja controle das ações das radiações para o trabalhador, é preciso que se tome medidas de controle administrativo ou medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, medidas administrativas e medidas médicas. Então vamos conhecer elas aqui. Quais são as medidas de proteção coletiva para esse tipo de exposição? Né? Isolamento da fonte de radiação, exemplo, biombo, protetor para operação em solda, né? Enclausuramento da fonte de radiação, exemplo, piso e parede, revestimento, chumbo em salas de raio-x, né? Medidas de proteção individual, o fornecimento de equipamento de proteção individual, que são eles avental, luva, perneira, mangote de raspa para soldador, óculos para operação em fornos, enfim. Esses são os equipamentos mínimos necessários para esse tipo de exposição. E as medidas administrativas? Exemplo, o dosímetro de bolso para os técnicos de raio-x, para que eles possam ser sempre monitorados. E medidas médicas, que é fazer os exames periódicos para saber como é que está a saúde, como é que estão a saúde dos trabalhadores que estão expostos a esse tipo de radiação. Aí agora iremos trabalhar a consequência de cada um desses riscos, né, para a saúde dos trabalhadores. Dando sequência, senhores, agora que conhecemos um pouquinho dos riscos físicos, vamos ver agora quais são as consequências desses riscos físicos para a saúde dos trabalhadores. Começando aqui com ruído, vamos ver quais são as consequências. Ruído, o que pode provocar? Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, problemas no aparelho digestivo, taquicardia, perigo de infarto. E a vibração, quais são as consequências dela na saúde do trabalhador? Né? Cansaço, irritação, dores nos membros, dores de coluna, dores na coluna, doenças do movimento, artrite, problemas digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles, né? E o calor? Taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, intermação, prostração térmica, choque térmico, fadiga térmica, perturbação das funções digestivas, hipertensão, né? E para o calor, feridas, rachaduras e necrose na pele, enregelamento,
ficar congelado, agravamento de doenças pneumáticas, predisposição para acidentes, né? Predisposição para doenças das vias respiratórias, né? E a radiação não ionizante, queimadura, lesão nos olhos, na pele e em outros órgãos. E a radiação ionizante, alterações celulares, câncer, fadiga, problemas visuais, acidente de trabalho. E a umidade, o que ela pode provocar? Doenças no aparelho respiratório, quedas, doenças na pele, doenças articulatórias. E por último aqui, a pressão anormais, né? Ruptura do tímpano, quando o aumento de pressão for brusco, né? Liberação de nitrogênio nos tecidos e nos vasos sanguíneos e morte. Então aqui nós temos séries de consequências, né, de malefícios, de nocividades para a saúde dos trabalhadores, né, em função dos riscos físicos. E vamos conhecendo agora os próximos riscos e vamos analisar as consequências de cada efeito, né, que pode ser causado na saúde do trabalhador. Sequência, sequência, sequência. Conhecemos os riscos físicos, agora vamos para os riscos químicos. Senhores, acredito que vocês estejam pegando as informações, tá? Já passamos por que é acidente de trabalho, já passamos pela parte de investigação de acidente de trabalho, agora estamos trabalhamos higiene do trabalho e agora estamos trabalhando os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho. Os riscos são eles já especificados na tabela e agora estamos trabalhando de forma individual. E aqui eu trago para os senhores os riscos químicos. O que são e quais são os riscos químicos? Os riscos químicos presentes nos locais de trabalho são encontrados nas formas sólida, líquida e gasosa e classificam-se em poeira, fumos, névoas, gases, vapores, neblinas e substâncias compostas e produtos químicos em geral. Tá? A poeira, né? A poeira mesmo tem vários tipos de poeira, né? São partículas sólidas geradas mecanicamente por rupturas de partículas maiores. As poeiras são classificadas em poeiras minerais, poeiras vegetais, poeiras alcalinas e poeiras incômodas, que são o composto geral. Poeiras minerais, quais são elas? Né? São sílicas, abesto e carvão mineral. Esses são exemplos. E poeiras vegetais são geradas de algodão, bagaço de cana, né? E as poeiras alcalinas, né? Gerada do calcário. É tanto que no conhecimento da norma NR6, vocês podem tá dando uma olhada, tá? Existe máscara específica de acordo, né? O tipo de poeira, né? Tem máscara PFF1, tem máscara PFF2, tem máscara PFF3, tá? De acordo de acordo à exposição dos riscos. Aqui nós também temos os fumos, né? Partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos, a exemplo de fumo de óxido de zinco nas operações de soldagem com ferro, tá? É comum a liberação dos fumos. E as névoas, partículas líquidas resultantes da condensação de vapores ou dispersão mecânica de líquidos, né? Exemplo, névoas resultantes de processo de pintura a revólver, tá? Monóxido de carbono liberado pelos escapamentos dos veículos, tá? Então aqui nós temos os tipos de névoa, né? Monóxido de carbono. Essa aqui liberada por escapamento de veículo, é muito importante também frisar que alguns empreendimentos utilizam-se equipamentos, né? Bobcat, retroescavadeira, tá? E a norma é bem clara em relação a esse tipo de equipamento em compartimentos fechados. Pode trabalhar? A norma diz que não, a regra não, mas comporta exceção, né? E a exceção é o quê? Garantir que tem uma troca, né, de ventilação naquele determinado ambiente para que possa ser realizada a atividade, tá? Então essa exposição aqui para o trabalhador, ela pode gerar um risco, tá? E os gases? Vamos lá nos gases. Estado natural das substâncias nas condições usuais de temperatura e pressão. Exemplo, o GLP, gás liquefeito de petróleo, né? O hidrogênio, o ácido
nítrico, butano e ozona, e etc. Né? Então, são vários os gases, né, que são prejudiciais e que se enquadram dentro, tá, dos nossos riscos químicos. Aqui nas especificações, em cima aqui, temos compostos de produtos químicos em geral. Aqui entra todos os outros riscos, ou todos os outros produtos químicos, né? Diesel, graxa, enfim, tem vários. Hoje, se você for fazer esse levantamento no almoxarifado, você vai identificar N produtos químicos, né? Compostos de produtos químicos em geral, então que possa afetar a saúde e a integridade física do trabalhador. E o que deve ser feito, né? Nos próximos slides iremos trazer mais informações sobre as consequências e as medidas de controle. Mas o que pode ser feito aqui nesses casos? E sempre tem que ser passado os equipamentos de proteção individual adequado, né? Leitura da FISCP, né? Importantíssimo, para que o trabalhador entenda quais são a composição daquele produto, em contato com a pele, né? Numa inalação, numa ingestão, quais são as medidas de controle, né, a ser feito. Então é importante você conhecer o produto químico antes de você exercer uma atividade. É o papel fundamental da CIPA que pode estar olhando questão de armazenamento, local que estejam esses produtos, instrução em geral, acompanhamento do SESB na parte da instrução, tá? Para que possa garantir uma segurança, possa garantir a segurança dos trabalhadores. E nosso último aqui, dos riscos químicos, os vapores. O que são os vapores? São dispersões de moléculas no ar que podem condensar-se para formar líquido ou sólido em condições normais de temperatura e pressão. E exemplo aqui nós temos, coloquei 3 exemplos aqui, a nafta, a gasolina, a naftalina, né? São exemplos de vapores. Aí lembrando, névoas, gases e vapores. Eles podem ser classificados em 3 tipos, as irritantes, as asfixiantes e anestésicos, né? Vamos conhecer cada uma delas, quais são as consequências e os agentes causadores desse tipo de classificação. Primeiro aqui vamos começar pelas irritantes, né? O que ela pode causar? Irritação das vias aéreas superiores, né? E quais são os agentes provocadores desse tipo de irritação, né? Ácido clorídrico, ácido sulfúrico, soda cáustica, o cloro, né? Dentre outros. Já as asfixiantes, né? O que elas podem causar? Dores de cabeça, náuseas, sonolência, convulsão, coma e até mesmo a morte. E quais são os seus agentes causadores? Né? Temos aqui o hidrogênio, o nitrogênio, o hélio, o metano, o acetileno, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Tá? Anestésicas. A maioria são provocadas por solventes orgânicos, né? Ações depressivas sobre o sistema nervoso, né? Causando danos a diversos órgãos e ao sistema fornecedor de sangue. E quais são os agentes causadores? Né? Aqui nós temos o butano, o propano, os aldehídos, cetonas, cloreto de carbono, tricloetileno, o benzeno, o tolueno, o perclotileno e o xileno. Né? Então aqui temos as consequências, né? O que pode causar e seus agentes causadores principais aqui. Diante dessa situação, dessa exposição, né, temos aqui a medida de proteção coletiva e a medida de proteção individual. Primeiramente, na medida de proteção coletiva, ventilação, exaustão do ponto de operação, né, substituição do produto químico utilizando outro de menor tóxico, né, é o ideal você fazer isso. Redução do tempo de exposição dos trabalhadores, né, estudo de alteração do processo de trabalho e conscientização dos riscos ambientais. É conscientizar o trabalhador, diminuir o risco de exposição, ter uma ventilação adequada para que essa atividade seja realizada de forma mais segura. E, para conclusão, temos aqui também o uso dos equipamentos de proteção individual. Fornecer os EPIs como medidas complementares, hein? Lembrando, sempre iremos tratar primeiro o coletivo, por último, as medidas de proteção individual. Máscara de proteção respiratória para poeira, né, para gases e fumos, luvas de borracha, neoprene para trabalhos com produtos químicos e o afastamento do local de trabalho.
Lembrando que essa parte da conscientização, claro, é um trabalho da CIPA em conjunto com o SESMIT, né? O ideal é conhecer desses produtos químicos, a exposição do trabalhador e fazer essas tratativas. Aqui nós temos os riscos químicos de forma resumida e as consequências. Algumas coisas já foi trago aqui no slide anterior, mas vamos dar uma pincelada rápida aqui sobre essas consequências, né? As tipos de poeira, lembra que a gente tratou lá que existe a poeira mineral, vegetal, alcalinas, né? O que provoca? Silicose, asbestose, as minerais, as vegetais, bicinose, bagaçose, né? As alcalinas, enfisemas pulmonar, e as incômodas, né, potencializam a nocividade no contexto geral. Os fumos metálicos, né, o que são eles, quais são as consequências? A intoxicação, né, específica de acordo com o metal, febre dos fumos metálicos e doenças pulmonar obstrutivas, né? Lembrando que a névoa, neblinas, gases e vapores, a gente deixou claro que existe três, né, dentro da classificação: as irritantes, as asfixiantes e as anestésicas, né? As irritantes, né, é a irritação das vias aéreas superiores; as asfixiantes, dores de cabeça, náuseas, sonolências, convulsões, coma e até mesmo a morte; e nas anestésicas são ações depressivas sobre o sistema nervoso, danos aos diversos órgãos e ao sistema formador de sangue, né? E aqui, no contexto geral, substâncias compostas de produtos químicos em geral, que são o butano, propanos, os aldehídos, cetonas, o cloreto de carbono, tricloetileno, o benzeno, né? Então aqui temos a composição de produtos químicos em geral. Então essas são as consequências, né? Pode trazer muitos problemas para a saúde do trabalhador, e medidas preventivas e corretivas têm que ser tomadas de imediato, com a identificação de um local irregular, tem que ser feitas as medidas corretivas. E no momento da manipulação de um determinado produto, tem que fazer a leitura da FISP junto com o trabalhador, passar as instruções, né? É de responsabilidade do SESMIT, tá? Mas não deixa de ser também uma atribuição dos cipeiros. Conhecer os produtos químicos existentes no contrato, saber sobre o seu manuseio, sobre o seu armazenamento, né? Bem como a conscientização do trabalhador em relação a cada componente que tem daqueles produtos, né? Saber quais são as causas, o que pode causar para a saúde do trabalhador, e trabalhar em cima da conscientização, né, dos trabalhadores em relação a esses riscos. Aqui eu trouxe uma exposição de contato com produtos químicos, né? Às vezes a pessoa acha que uma queimadura ou uma irritação ou algo do tipo só pode ser provocado por algo diferente, mas aqui temos, né, contato direto com produtos químicos e o seu poder, né, de destruição em relação ao tecido, né, a irritação, queimadura e o que pode causar no trabalhador. Esse aqui, nessa primeira imagem, contato no olho aqui, com certeza está fazendo alguma manipulação sem uma viseira, né, sem um óculos de proteção, e acabou, né, caindo no rosto dele aqui, no olho, e provocou essa irritação. Aqui teve uma parte de próximo da testa, né, já aqui no couro cabeludo, provavelmente fazendo uso de algum também produto, e talvez poderia estar com óculos, mas o ideal era estar com a proteção facial completa, né? E esse produto químico acabou pegando aqui na parte superior da testa e veio a queimar. Aqui, contato direto com os dedos, né? Provoca queimadura. Tem produto muito forte, tem que tomar bastante cuidado. Aqui temos a perna e um pé aqui, né? E acredito que esse último aqui seja o braço. Porém, esse aqui da perna dá a entender que eles estavam com uniforme normal. Ainda assim, esse produto químico pegou na roupa e provocou danos. Então, a manipulação de produtos químicos, na sua maioria, né, o ideal é que você esteja com a vestimenta completa, né, para que possa impedir o contato com a pele, né, ou um avental, né, ou uma roupa, ou um macacão, né, a depender da manipulação do produto, requer que você esteja todo coberto, né. Aqui teve contato com o pé, provavelmente derramou ou esbarrou com algum tipo de produto e provocou essas queimaduras aqui nos trabalhadores. Então tome bastante cuidado. Isso aqui é só um exemplo do que
aconteceram, né, com algumas pessoas, mas que pode acontecer ainda algo pior se medidas não forem tomadas.